Fala pessoal, eu sou o Scud. Alguns de vocês me conhecem recentemente pelo canal do Scud no YouTube, que fala de política, mas na verdade eu sou baixista, músico e trabalhei profissionalmente até o ano de 2011, quando eu tive que obrigatoriamente interromper minha carreira musical por questões de saúde. Eu posso explicar melhor isso no outro momento, no outro vídeo, né? Mas aqui eu queria falar sobre o Jardim Macalé, o grande gênio, compositor, músico, extraordinário, mestre, professor, né? Que partiu ontem, né? E eu tive o privilégio de ter tocado, de ter conhecido, feito amizade na época com o Jardim, ter trabalhado, tocado alguns ou vários shows com o Jardim Macalé, e eu queria dividir essa experiência com vocês um pouquinho, falar um pouquinho do Jardim, como era dividir os palcos com o Jardim Macalé. Bom, o Jardim dispensa apresentações. Primeiramente eu queria deixar meus sentimentos ao meu irmãozão Omar Salomão, que era muito próximo ao Jardim, né, muito próximo, tanto quanto o pai, né, o Ali Salomão, que era parceiro, né, musical do Jardim, né, grandes amigos, parceiros. E queria deixar meu profundo sentimento também ao meu irmãozão Quinho, Quinhones, que também era amigo, próximo ao Jardim. Bom, eu conheci o Jardim Macalé pela banda Vulgo Quinho os Caras, né? Ou melhor, eu conheci o Jardim Macalé através do Quinho, Quinhones e Omar Salomão. E a banda Vulgo Quinho os Caras tinha participações, né? Entre muitas elas tinha algumas participações do Jardim Macalé, né? A gente tocava uma música Negra Melodia, né, que era composta pelo Wali e parceria do Jardim, né, composta pelo Jardim. Então, e aí a gente foi fazendo shows, né, em várias casas do Rio de Janeiro, algumas vezes, e chegamos a fazer também. Eu não sei se ainda era com o Vulgo Quinho os Caras, mas era o Quinho, o Caio Barreto, né, Fabiano Tchai. A gente fez um tributo ao Ali Salomão. Fizemos uma mini turnê Rio-São Paulo com o Jardim Macalé. E aí nesse tributo não tinha só o Jardim, né? Tinha o Luiz Melodia, a Adriana Calcanhoto. Enfim, para mim, entre esses artistas que eu toquei, né, que eu dividi os palcos, o Jardim foi assim, um dos mais mágicos, assim, foi uma experiência incrível, mágica, né? Ali dividir os palcos, tocar com o Jardim ali. Ele era uma energia, ele tinha uma energia, né? Assim, indescritível, sabe? E contaminava isso na gente. Ele era para cima, era um cara que botava a gente para cima. Ele tinha uma saúde, né, dentro dos palcos, né, aquele bom humor, aquele humor dele, né, aquelas coisas engraçadas que ele falava. Eu pude conversar com ele várias vezes. A gente almoçou, jantou, né, dividimos hotel, etc. Né, viajamos juntos de avião, né, indo para São Paulo. Enfim, assim, era mágico, assim, né? E a gente, engraçado que rolava tanta química, né, que a gente nem precisava arranjar muito com o Jardim pra gente fazer, que a gente tocava as nossas músicas e as músicas do Jardim junto, né? Com o Jardim, né, parceria do Ali Salomão também. Então, assim, bom, e o Jardim tinha um coração enorme, assim, enorme, uma pessoa, assim,
um dos artistas mais gente boas que eu conheci, né? A banda Vulgo Quinho tocava mais com participações do Jardes e do Melodia do que com qualquer outro artista na época, né? E eu tenho várias lembranças, memórias, né, com o Jardim Macalé e o Quinho, né, o Marcelomão juntos, né, e Caio Barreto, né. E assim, uma das coisas que mais me marcou foi quando a gente estava voltando de São Paulo no tributo ao Ali Salomão, né, que teve a participação da Adriana Calcanhoto e do Luiz Melodia, enfim. É, e, 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 e na volta, no ônibus, do ônibus do avião, né, que leva ao avião para a gente voltar para o Rio de Janeiro, eu acabei esquecendo o meu casaco de frio, que era o casaco que eu amava, né? Era um casaco que eu comprei nos Estados Unidos, enfim. E fazia muito frio em São Paulo nessa época. Então eu esqueci meu casaco dentro de uma sacola, né, naquele carrinho de bagagem. E a gente foi para o ônibus para ir em direção ao avião, para pegar o avião para voltar para o Rio de Janeiro. E quando a gente entrou no ônibus, né, o ônibus estava partindo, eu percebi que meu casaco... Perdão, o barulho aqui atrapalhou. Eu percebi que eu tinha esquecido meu casaco ali no carrinho de bagagem, né? No carrinho de bagagem. E aí eu falei, não, para o ônibus, eu quero descer pegar meu carrinho, meu casaco. Eu esqueci meu casaco no carrinho. E aí eu fiquei tenso, né, nervoso. E sabe quem chegou para mim e me acalmou ali naquele momento? Foi o Jardes. Ele chegou para mim e falou assim, cara, não esquenta com isso. Você é um excelente baixista, você é fera e você vai ter dinheiro para comprar vários casacos iguais a esse ou melhor. Então não esquenta com isso, vamos pegar o avião. Deixa o casaco para lá. E aí o Jardim me acalmou, né, ali naquele momento. E eu acabei ficando mais tranquilo. Então, assim, é claro que muita coisa dos bastidores eu não posso contar, né, também em respeito ao Jardim. Eu só tenho coisa positiva do Jardim, né? Era um ser humano incrível, além de ser um artista, um dos mais incríveis do Brasil, da música brasileira, né? É um ser humano espetacular, assim. Eu já era muito fã do Jardim e, curiosamente, né, eu estava tão ligado, né, ao Jardim que quando antes da gente fazer o tributo e viajar, fazer a mini turnê para São Paulo, eu e o Quinho, a gente foi para o centro tirar a nossa OMB, Ordem dos Músicos Brasileiros, né? A carteira de trabalho de músico. E para a gente tocar em Sesc, né, esses lugares e tal. E a música, olha só que coisa, né? A música que eu toquei no exame para tirar a carteira de músico, eu fui lá para tirar a carteira, né, de violonista e baixista, né? Só que eu acabei tocando violão. E a música que eu toquei foi justamente O Mal Secreto, do Jardim Macalé, né, com parceria do Ali Salomão, se eu não estiver enganado. E a professora, né, uma senhora lá, eu não lembro o nome dela, né, ela ficou encantada, né, e falou, e eu tinha que tocar uma segunda música, ela falou, não, essa música que você tocou do Jardim Macalé, para mim já foi suficiente, toma aqui, tá aprovado a carteira, parabéns, e enfim. Bom, pessoal, na época, lembrando, não tinha smartphone, não tinha redes sociais muito
né? As pessoas, acho que era Orkut, começo do Orkut, né? 15 anos atrás. Então, não era todo mundo que registrava os shows, né? Eu tenho alguns shows no YouTube, vocês podem procurar, né? Vulgo Quinho e os Caras, Jazz Macalé, ou Quinhones, ou Quinho e Jazz Macalé. Então as imagens das pessoas com câmera eram assim bem precárias, assim, mas a gente chegou a fazer o DVD, né? Que era Full HD, né? Com Jazz Macalé. Isso tem no YouTube, vocês podem procurar, né? Blequinho, né? Blequinho, sem U, né? É Quinho. E aí tá lá as participações, os artistas e tal, o Jard, né? Entre eles vários artistas. Então não tinha muito registro, eu não tenho foto, né? E outra coisa, se eu não tivesse cálculo renal, primeiro o que me fez parar a minha carreira musical foram os cálculos renais, né? E os sintomas do tumor que eu tive no ouvido estavam começando a surgir. Então, por conta dos cálculos renais, eu não conseguia mais ter saúde de tocar, de fazer show, de ensaiar. E eu pedi um substituto meu, temporariamente. As pessoas falavam para mim, pô, cara, você tá com um tumor no ouvido, você tá cheio de secreção no ouvido. Era um inferno, sabe, para assim, esses sintomas, né, de abrir e fechar o ouvido, ficar surdo em alguns momentos, depois o ouvido abria, era um inferno. Então não tinha como eu tocar, né, não tinha como eu continuar. E o último artista com que eu toquei profissionalmente foi o Quinho, né, o Quinhones. E eu falei, não dá, cara. E aí eu fiz 3 cirurgias seguidas, 4 cirurgias. Era muita pedra nos rins, né? E aí foram passando o tempo e logo depois veio a necessidade de fazer cirurgia para retirada do tumor do ouvido, né? E aí, quando eu fiz a cirurgia, no dia seguinte da cirurgia, eu perdi 80% ou mais da audição desse ouvido, né? Ou seja, perdi a audição parcial. E aí, meus amigos, é complicado. Aí acabou, entrei em depressão, né? As pessoas falavam que eu ia tirar a secreção, ia voltar a minha audição normal. Isso não aconteceu. Demorei um mês para tirar o curativo e perceber que a audição não tinha voltado, né? Enfim, eu não vou entrar muito aqui em detalhes e hoje eu uso aparelho auditivo. Escude, por que você não voltou a tocar com o Quinho e, né, continuar a amizade com o Jardes, tocando com o Jardes, etc. Porque não tinha como, pessoal. Não tinha como. Eu entrei em depressão e os primeiros aparelhos... Eu demorei quase 8 anos para acostumar com a minha nova audição, porque os primeiros aparelhos auditivos faziam barulho, quebravam, funcionavam mal, era muito complexo. Então eu não conseguia ter disposição para... Você que é músico, você sabe, né? A gente com nossos 2 ouvidos bons, a gente já fica bolado com alguns sons, alguns barulhos que estão atrapalhando. Imagina com o aparelho auditivo apitando, dando microfonia, né? Você ouvindo mal, diferente. Então, somente recentemente, de uns 5 anos para cá, eu consegui ter aparelho auditivo que me atendesse, né? Que me desse possibilidade de voltar à minha carreira profissional. Não tinha como eu tocar, sabe? Não tinha como, mesmo com os primeiros aparelhos auditivos, não tinha como. Era quase impossível, né? Então entrei em depressão, acabei me isolando, né? Cara, o Jardes era uma pessoa incrível, a gente trocou o telefone, só que depois acabei perdendo o telefone dele. Acabei me isolando, acabei perdendo um pouco o contato com o Quinho. Aí já botaram um substituto lá, foi o Alberto Continentino.
né, o grande baixista Alberto Continentino, que me substituiu. E eu falei, cara, deixa eu fazer essas cirurgias e depois eu volto a tocar, né? Me dá uma dispensa temporária e melhorando do cálculo renal eu volto a tocar. Só que aí veio o problema no ouvido, né? Que desgraçou a minha vida, praticamente, né? Desgraçou a minha vida. E aí não teve mais jeito. Eu não pude chegar para os músicos, né? Pro Quinho, né, e falar, olha, vamos tocar, vamos forçar a barra. Eu, né, não tinha como forçar a barra porque eu ia estar tocando mal. Você tem que estar bem, você tem que ter saúde, né, e principalmente saúde auditiva, né, que é a grande ferramenta do músico, é a principal ferramenta do músico. Bom, resumindo, o vídeo ficou muito longo. Eu voltei a praticar contrabaixo, a voltar a tocar. Eu compus 15 músicas em 2018, no meado de 2017, 2018, 2019, eu voltei a tocar, né? E eu fiz 15 músicas autorais com o parceiro Beto Calado, tem projeto com o Beto Calado, né? E aí veio a pandemia. E parei novamente, né? Tive que interromper de novo. E aí, depois, posteriormente, e agora estou tentando voltar à minha carreira musical, né? Se eu não tivesse tido problema de saúde, né, o cálculo renal e o tumor no ouvido, eu não teria parado de tocar com Quinho, né, com Omar Salomão. Eu não teria parado de tocar com Jard, eu não teria parado, né, de conviver com esse pessoal, né? Eu não queria tocar com mais ninguém. Eu não sou músico guigueiro, mas um dos poucos gigs que eu faria, exceto a banda, eu sou músico de banda, né, de fazer banda, seria o Luiz Melodia e o Jardim Macalé, que eu teria o maior prazer e privilégio de fazer parte de tocar com eles, né, de fazer os gigs. Então é isso. Pretendo, meu sonho aqui é voltar, além do meu projeto, né, com o Beto Calado, né, essa banda que a gente está fazendo. Ainda tenho o sonho de voltar a tocar com Quinho, né, com Quinhones, Omar Salomão, rever meus amigos, meus grandes irmãos de vida, de carreira musical, etc. E eu tenho muita gratidão pelo Caio Barreto, né, meu grande irmãozão, né, que nunca me abandonou e sempre me deu força, né, ele que me apresentou, se eu não estiver enganado, ao Quinho e ao Omar Salomão, né, ele que abriu as portas, né, na minha carreira. Então, quando eu estava começando a fazer meu nome no mainstream, né, aí veio essa tragédia aí da questão de saúde. É isso. Desculpa se eu fui prolixo aqui, eu tive que acabar falando da minha carreira musical, mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Descanse em paz, meus profundos sentimentos ao Jardim, nosso querido Jardim Macalé, né? E é isso. Obrigado por assistir. Valeu, falou.